Visão global, o overview, foi o tema do último spoiler sobre sondagem e circulação reversa. Então, subentende-se que estamos todos na mesma página e você já sabe o que é sondagem e circulação reversa. Então, chegou o momento da gente fazer o cálculo da recuperação da sondagem e circulação reversa. E o que você vai ver nesse spoiler? Você vai ficar sabendo quem é que faz esse tipo de sondagem, quem fiscaliza e como é que faz o cálculo da recuperação, que é a cereja do bolo do nosso spoiler de hoje. Então, se você assistiu esse vídeo até esse momento, continue com a gente, que é sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o Jonas Fernandes, influencer da mineração, tá aqui do Kaká. Então vamos para o nosso bate-papo de hoje, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu já estou gravando aqui a tela do meu computador para vocês verem. Então vamos lá, pessoal. Quem é que faz a sondagem e circulação reversa? Geralmente quem faz esse tipo de serviço são empresas especializadas em sondagem. Geralmente são empresas prestadoras de serviço. Por que são empresas prestadoras de serviço? Porque ela tem o know-how. Então geralmente as empresas, as mineradoras, ela não detém todo esse know-how desse tipo de atividade que é bastante complexo, então ela contrata esse tipo de serviço. E quem é que fiscaliza esse serviço? Então, a empresa contratante, ela coloca um fiscal no pé da sonda para fazer a fiscalização dessa sondagem e circulação reversa. Geralmente quem fiscaliza esse tipo de atividade é um técnico de mineração ou geologia, em alguns casos de algumas substâncias mais complexas, às vezes é até um geólogo ou mesmo um auxiliar de sondagem, beleza? Que faz esse acompanhamento, que faz essa fiscalização de metro a metro, de furo a furo, de amostra a amostra dessa sondagem de circulação reversa. Como é que faz o cálculo da sondagem de circulação reversa? Eu vou falar aqui de dois jeitos rapidamente, Eu vou falar do jeito mais arcaico, que foi quando eu fiscalizava a sonda, a forma que eu fazia tudo na mão, com a calculadora científica, com a planilha impressa em papel, e fazia todo esse cálculo ali na mão. Daqui a pouco a gente vai ver aqui na prática como é que faz esse cálculo. Fazia esse cálculo na mão, depois subia para o escritório, colocava em planilha de Excel, importava para o banco de dados, onde um administrador ia trabalhar com esses dados, tá? Mas hoje as coisas evoluíram, a tecnologia chegou e hoje os técnicos, as pessoas que trabalham com isso, utilizam um TOEFLbook ou um tablet, onde ali o cálculo, o raciocínio já vem pronto, A planilha já está pronta ali, você só insere os parâmetros, ele te dá o cálculo de recuperação, tá? Mas hoje você vai ficar sabendo aqui o método raiz. Fica interessante você fazer um tablet, algo tecnológico, mas também é bacana você saber fazer na munheca, na mão. Por quê? Porque se acabar a bateria, se não tiver o equipamento, você sabe como é que faz. Então, vamos lá então fazer o cálculo da recuperação, a nossa cereja do bolo de hoje. Então vamos aqui para a prática, como é que faz o cálculo da sondagem de circulação reversa. Aqui para a gente começar, primeiro o fiscal que vai fiscalizar essa sondagem, ele tem que conhecer todos os parâmetros. Que parâmetros são esses? Ele tem que já ter ali a densidade pronta, ele tem que saber qual é a densidade da rocha alterada ou da rocha oxidada. Por quê? Porque se essa amostra que estiver sendo feita for num perfil rochoso alterado, ela vai ter uma densidade. No nosso caso aqui, você está vendo aqui, que está 1,6 para o oxidado e 2,8 para a rocha. Vamos entender aqui, só para a gente, vamos olhar aqui, tá vendo aqui? Um desenho aqui de uma mina, olha só. Tá vendo aí, pessoal, que essa mina aqui, ela tem, a gente vê claramente aqui o perfil dela aqui, ó, o perfil. Imagina que isso aí é um furo, então os furos que eles forem realizados nessa região aqui, eles vai ter uma densidade, vai ser menos denso, porque é uma rocha alterada. E os furos que for feito nessa região aqui rochosa, tá vendo? Com certeza vai ter uma densidade um pouco mais pesada, tá? Então, o fiscal que vai acompanhar, ele tem que estar ciente, já tem que estar com esses parâmetros. O outro parâmetro muito importante que o técnico tem que estar à parte, tem que saber quantas polegadas é o diâmetro desse furo dessa amostra, No nosso caso aqui de hoje, no nosso estudo de caso, vai ser 5 polegadas, tá? E o tamanho da amostra. Essa amostra varia muito aí do setor de geologia. O nosso exemplo de hoje, eu vou colocar essa amostra como 2,5 metros, mas nada impede dela ser 1 metro, 1,25 m, 1,5 m, 2 metros, tá? Então nossa amostra aqui vai ser a cada 2,5 metros perfurado, a gente gera uma amostra, tá? Então o técnico tem que ter todos esses parâmetros para ele poder fazer o cálculo, Quando está utilizando o tablet, isso já está dentro do software, já está tudo embutido lá dentro, beleza? Então vamos
Vamos aqui. E para a gente fazer o cálculo, a gente vai utilizar a fórmula lá. Pi vezes raio ao quadrado vezes altura. A gente já está vendo que o nosso raio ali é 6,35, né? Eu imagino que você já sabe o que é raio também, né? Só para facilitar aqui rapidamente, vamos ver aqui como é que descobre o raio. Vamos aqui, pessoal. A gente sabe que 1 polegada é 2,54 centímetros. Então, se o nosso furo aqui tem um diâmetro de 5 polegadas, então vai ser 5 vezes 2,54, que vai dar 12,7, né, de diâmetro. Esse 12,7 de diâmetro dividido por 2 vai dar aí, ó, 6,35, que é o que a gente está falando aqui, pessoal. Ó, olha só, que é isso aqui, o raio, tá? Entendeu aí de onde é o 6,35, esse raio? Então, continuando aqui, você já sabe o que é o raio. E como é que calcula? Vamos fazer esse cálculo aqui rapidamente aqui, ó. Então vamos aqui calcular. A gente tem a nossa fórmula π vezes raio ao quadrado, então já vamos adicionar o π, já está na calculadora, vezes o raio ao quadrado, nós já tem lá 6,35, a gente já eleva ele aqui ao quadrado, vezes a altura lá, 2,5. Se essa amostra for de 1 metro, você pode fazer de 1 metro. Se você tendo esse volume calculado de 1 metro, você vai ter o metro que você quiser, depois é só multiplicar, tá? Então essa altura, pessoal, vai ser o tamanho da nossa amostra, tá? E o que a gente vai fazer aqui é calcular primeiro o volume cilíndrico, para depois a gente calcular e saber qual é o peso esperado. Então, vezes 2,5, né? Olha só. 31,66, o volume de um furo com diâmetro de 5 polegadas, com um tamanho de 2,5 metros, deu esse valor aqui, ó, 31,66. Então, a partir daí, a gente já vai saber quanto que é o nosso peso esperado para a gente poder fazer o cálculo da densidade. Então, qual é o nosso peso esperado? Vamos descobrir o nosso peso esperado. O nosso peso esperado é 50,656 gramas. O que significa isso, pessoal? A gente simplesmente pegou isso aqui, ó, esse volume dos 2 metros e multiplicou ele vezes essa densidade aqui, vezes 1,6, então deu o peso esperado de 50,6, né? E lá, se fosse rocha, na rocha, deu o peso esperado de 88,64, né? Você tá vendo aqui, ó, 88,64, o peso esperado, viu lá que eu falei? Na rocha lá que o perfil for rochoso, beleza? Então, esse aqui, essa parte esquerda que vocês estão vendo aqui, isso aqui é só a nossa base de dados para nós poder fazer o cálculo da recuperação, são os parâmetros, tá? Que aí o técnico tem que estar com isso tudo pronto para na hora ele fazer o cálculo da recuperação, e ele tem que ser rápido, porque ele não pode travar o fornecedor dele, porque o fornecedor dele é um prestador de serviço, ele ganha por metro perfurado. As empresas que vendem esse tipo de serviço, ele vende o metro perfurado, mas atrelado ali no contrato tem a recuperação, né? Então, geralmente as empresas ela pede aí pelo menos 80% da recuperação dessa amostra, tá? Então vamos entender aqui logo à frente aqui como é que a gente vai fazer essa recuperação, né? Agora aqui nós estamos simulando aqui já um furo, não é mais a amostra de 2,5 metros, tá? Vai ser aqui um furo de 10 metros. Imagina aqui, essa lado direito nós aqui é uma amostra de 10 metros. Então, cada espaço desse aqui, ó, vai ser aqui vai ser uma amostra de 2,5, aqui outra de 2,5, outra de 2,5 e outra de 2,5 aqui, 10 metros vai ser esse nosso furo, beleza? E a primeira amostra nossa, ela deu uma densidade lá de 1,16. Então, por que foi 1,16? Porque ela é oxidado, né? Lembra lá que é oxidado? Então, perfurou, né? E aí, depois que perfurou, foi lá e pesou, deu 45,8 kg. Será que esse peso, o peso esperado era quanto? 50,6%. E quanto por cento foi essa amostra? Deu 90,4%. Beleza? O fiscal com certeza aprovou essa amostra. Geralmente, a primeira amostra que você está iniciando o furo ali, a recuperação é um pouco difícil, porque tem ali o embocamento do furo, às vezes está muito úmido o solo, então geralmente o início é bem complicado, principalmente
a primeira amostra. Então, vamos para a segunda amostra. Já mudou aqui, a segunda amostra, a densidade é 2,8, significa que já é rocha, tá? E quando é que o fiscal vai determinar? Ele espera cortar a amostra, quando ele corta, ele vê ali que se é rocha ou se é solo. Aí ele utiliza esse parâmetro aí para fazer o cálculo, né? Digamos que essa amostra aqui, ele deu um peso de 65 kg e o esperado 73,3%. E aí, o fiscal vai reprovar? Talvez não. Ele não pode parar um furo simplesmente porque uma amostra deu baixa recuperação. Conclui-se o furo completo. Se o furo total não der pelo menos 80% de recuperação, você pede para repetir o furo, desloca um pouco ali e tenta fazer novamente, né? Mas segue em frente. Mas no final eu vou explicar aqui o que pode ter dado essa amostra ela ter ficado com a recuperação um pouco baixa, né? E aqui a gente viu que a outra amostra rocha, 82.400, deu 92% de recuperação, e a última 92.200. O peso esperado era 88.648, ou seja, deu 104%. E aí, por que essa amostra deu mais de 100%? Geralmente na sondagem de amônia de drill rotativa, as amostras não dão mais de 100%. É raro, mas às vezes acontece, principalmente quando está perfurando solo, às vezes o testemunho ali estica. Mas na sondagem de circulação reversa, isso por que explica? Porque às vezes a gente utilizou a densidade aqui como uma constante no cálculo, né? Vamos dizer assim, que seja constante no cálculo. Pode ser que essa região aqui, a rocha está mais densa, né? Por isso que ela deu mais que 100%. Por que ela está mais densa? E quando você viu, claro, que no spoiler sobre as densidades que a gente fez, essa densidade ela é uma média geral, né? Então, a rocha muda um pouco, pode ser que essa região fica mais densa ou menos densa. Nesse nosso caso aqui, tá com característica que o material estava menos denso, era uma rocha fresca, uma rocha sã, mas estava menos denso. Aí que vem a expertise do fiscal. Ele olha o volume lá da amostra, ele viu que a amostra gerou um volume considerado, né? E só não deu o peso esperado. Então, claramente, essa região rochosa, ela era menos densa. Então, o fiscal acaba que aprova esse furo. Então, chegou a hora da gente saber aqui se esse furo vai ser aprovado, se o fiscal vai aprovar esse furo, né? Como é que ele faz? Ele calcula aí as 4 recuperação e divide por 4. Se ela der aí acima de 80%, ele vem, carimba, vem, etiqueta esse furo e aprova e passa para o próximo furo, beleza? Então vamos ver quanto que deu esse furo aqui. Esse furo aqui ele deu 92,25 a recuperação dele. Então é um furo que foi aprovado e aí o fiscal vem, bate o carimbo dele lá, aprovado, e já passa para o próximo furo e assim segue. Então, é assim que é feito o cálculo da recuperação da sondagem de circulação reversa. Nessas amostras também, às vezes eles fazem a chipagem, faz o chip dessa amostra. Mais para frente a gente vai estar vai fazer um spoiler sobre chipagem. Então é isso, pessoal. Você que ficou até aqui, você aprendeu como é que faz o cálculo da recuperação da sondagem de circulação reversa. Comenta aqui sobre esse vídeo, se você já foi um fiscal, se você já fez algum cálculo. Comenta aí pra gente saber se você está gostando desse conteúdo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Good job, até o próximo spoiler.